Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, o Evangelho está envolvido pela palavra graça. O novo concerto resume-se em uma palavra, graça. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Jesus estava comendo com um fariseu. Os fariseus eram muito religiosos. Eles não acreditam em graça, acreditam em esforços. E o fariseu olhou para Jesus e para essa mulher que estava chorando, estava molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas. E o fariseu arrazoava, se esse homem é santo, ele saberia que tipo de mulher é essa. Ai, meu Deus. Que terrível. E Jesus, que conhecia os seus pensamentos, ele disse, Simão, era o nome do fariseu, deixe-me contar uma história. Existiam duas pessoas, dois devedores, correto? Que pediram um dinheiro emprestado do seu senhor. Um pediu 100 mil reais. O outro pediu 10 reais. Na hora de pagar, não tiveram como. Pagaram o credor. E o credor disse, no lugar de lançar vocês na prisão, eu vou perdoá-los. Jesus disse, qual dos dois o amará mais? Então o fariseu, que entende a linguagem do dinheiro, disse, eu acho que é aquele que foi perdoado mais. E Jesus disse, vê essa mulher? Você sabe por que ela me ama tanto? Porque ela sabe que ela foi perdoada muito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você sabe por que você, Simão, não me ama muito? Porque você não pensa que foi perdoado muito. Assim, a chave para amar ao Senhor é escutar o Evangelho. Quando você sabe que foi perdoado, você descansa. Sabe quando você pensou que meu cabelo estava horrível quando eu entrei agora? Já está perdoado. Está perdoado. Amém? Aquela discussão que você teve com seu marido hoje de manhã, está perdoado. E porque foi perdoado, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Sob a lei, Jesus disse às pessoas, a não ser que vocês perdoem todos do coração, Deus não vai perdoá-los. Isso era lei. Você sabia que Jesus ensinava a lei quando ele estava aqui na terra? Alguns pensam que a nova aliança começou no Evangelho de Mateus, porque quando você abre a sua Bíblia, você vê Antigo Testamento e depois diz Novo Testamento, então Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não, a nova aliança não começou com o nascimento de Jesus. Como poderia a nova aliança iniciar quando Jesus ainda não havia morrido na cruz e derramado seu sangue para perdão dos pecados? Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei. Ele pregava sob a lei. E ele pregava para pessoas que ainda não tinham nascido de novo. Ele estava pregando para pessoas, entenda bem, as cartas de Paulo que nós acabamos de ler, Efésios, por exemplo, é uma carta de Paulo. Todas essas palavras são do Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos, que tinha sido glorificado e se assentava à direita do Pai. Alguns crentes dizem, eu só leio o que está em vermelho e oro por poder. Ele se refere aos evangelhos onde as palavras de Jesus estão em vermelho, mas originalmente não estavam em vermelho. E aquelas não foram as únicas palavras de Jesus, foram as palavras de Jesus antes de ele morrer. Mas temos que ler as palavras de Jesus depois de ele morrer, depois que ele pagou pelos nossos pecados, depois de ressuscitar, depois de ser coroado com glória e honra. Ele levantou o apóstolo chamado Paulo, que escreveu 2 terços do Novo Testamento, e ele deu a Paulo as palavras para a igreja. Assim, sob a lei, Jesus disse, a não ser que você perdoa todos os pecados, você não vai ser perdoado. Porque a lei foi desenhada para levar você para o final de você. Uau! Ele não intencionava que você guardasse, ele sabia que os homens não guardariam a lei. Uau! Mas olhe, depois da cruz, o que Paulo disse. Eu não gosto de dizer que foi Paulo que disse, porque foram palavras de Jesus dadas a Paulo. O que Jesus disse depois da cruz? Ele disse, perdoem,
Porque Deus perdoou vocês. O motivo mudou. Antes da cruz, você tinha que perdoar para ser perdoado. Mas depois da cruz, você já foi perdoado. E em resposta você perdoa. Existe uma mudança, igreja. Aleluia, por Jesus. Aleluia, pela cruz. Amém. Boas novas? Assim você deve conhecer um lado da moeda que é o perdão dos pecados. Você precisa saber que é perdoado totalmente. Não escute a pessoas que dizem para você, bem, se você disser para as pessoas que elas são perdoadas, elas vão sair por aí pecando, mas é pela falta de dizer para elas a verdade que elas andam por aí pecando. Eu me lembro de um pastor que certa vez me disse, pastor, o que o senhor prega é verdade, mas eu não posso dizer isso para o meu povo, porque senão eles vão sair pecando. Você acredita nisso? O que o senhor prega é verdade, mas não pode dizer isso para o meu povo. Ele tem mais fé na carne do seu povo do que na ação do Espírito. Assim, um lado da moeda é perdão dos pecados, a moeda da graça. Um lado é perdão dos pecados. Você deve saber isso, você deve descansar. Eu acredito na obediência, mas como chegar lá a partir daqui? Eu acredito na santidade, mas como chegar lá a partir daqui? Alguns creem que podem ser obedientes somente tomando uma decisão. Essas pessoas não entendem o pecado. Pensam que o pecado pode ser conquistado pela vontade própria, pela disciplina. Eles não levam a sério a força do pecado. Eles acham que pecado é uma coisa fácil. Nós não subestimamos o pecado. Por isso pregamos a graça, porque a graça é o antídoto para o pecado. Para nós o pecado é como um monstro. Não podemos vencer com a vontade própria, não podemos vencer com a disciplina. Dá certo por uma semana e depois nós fracassamos. Só conseguimos conquistar o pecado através da graça. E quando estamos à graça, o pecado não tem domínio sobre nós. Assim, descanse nesse lado da moeda, que é o perdão dos pecados. A outra parte é domínio ou poder sobre o pecado. Muitas pessoas querem essa parte, mas eles não são fortes na primeira parte. A não ser que descanse, não pode andar bem. Quantos entendem? A não ser que descanse bem, não pode andar bem. Correto? Me acompanham? Existia uma mulher que foi flagrada em adultério, e eles a trouxeram a Jesus. Note que eles a trouxeram, não trouxeram eles. Pelo que eu saiba, adulterar exigem duas pessoas. Correto? Trouxeram a mulher flagrada no ato. Acredito que a razão por que não trouxeram o homem é porque era um deles. Assim a lançaram diante de Jesus. E o objetivo deles não era ter compaixão pela mulher, eles queriam testar Jesus. Ah, o senhor prega graça? Quero ver como o senhor faz agora. Vamos ver se o senhor quebra a lei de Moisés. Ah, mestre, flagramos essa mulher no ato do adultério. Moisés disse que tais devem ser apedrejadas. O que o senhor diz? Se Jesus dissesse, apedrejem-na, eles diriam, ó, como ele prega sobre a graça e o amor. Apedrejem-na. Mas se Jesus dissesse, não a apedrejem, está quebrando a lei de Moisés. Gente, ele está quebrando a lei de Moisés. E o que Jesus disse? Aquele que não tem pecado. Eu amo a forma como a Bíblia diz. Ele não respondeu diretamente, ele se ajoelhou e com seus dedos escreveu no chão. Muitos não entendem que o chão do templo em Jerusalém, naquela época, não era feito de terra, era feito de pedra. Com seus dedos ele escreveu na pedra. Isso te faz lembrar de alguém? Vamos lá. Jesus está demonstrando, vocês estão me dizendo a lei? Sou eu que dei a lei para Moisés. Porque a única vez que Deus escreveu na pedra com seu dedo foi quando ele deu os 10 mandamentos. E aqui Jesus está demonstrando diante deles. Então ele ficou de pé. Vocês querem falar da lei? Lhes darei a lei. E ele arremessou
a fúria total da lei, dizendo: aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra, o que não tem pecado, lance. Todas as pedras estão aí. Um deles disse: estou atrasado para o jantar, minha esposa vai ficar com raiva. Outro disse: o meu time está jogando hoje e eu tenho que assistir o jogo. Não posso perder o jogo. Dá para você apedrejar por mim? Minha mira não é boa, jogue por mim. Um a um se retiraram. Agora sentiram a fúria total da lei. É fácil aplicar a lei na vida dos outros. Difícil é você cumprir. A Bíblia diz que somente Jesus e a mulher ficaram. Jesus quebrou a lei? Não. Ele a cumpriu. A mulher foi condenada? Não. E como ela foi poupada? Estando a sós, com o totalmente desejável. Ele olhou nos olhos dela e disse: mulher, onde estão os que te condenam? Pela primeira vez ela olhou com seus olhos lacrimejando. Ela disse: foram embora, Senhor. Escute bem a resposta de Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Jesus não deu a ela condenação e depois disse: vai e não peque mais. A igreja tem ao contrário. Nós dizemos: vai e não peque mais, então nós não vamos te condenar. Mas isso é lei. Quanto mais eles tentam não pecar, mais eles pecam e pecam. Mas o poder para ir e não pecar mais está nas primeiras palavras de Jesus: eu não te condeno. Sabe por que eu não te condeno? Jesus podia ter dito para aquela mulher: e é porque eu vou levar os seus pecados, não muitos dias depois deste, na cruz. Eu serei condenado no seu lugar. Assim você não tem condenação, porque eu levei a sua condenação. Aleluia! Olha aí, escute. Quando alguém experimenta a não condenação, essa pessoa tem um poder para ir e não pecar mais. E você, toda vez que você se autocondena, você fica preso e repete o que você condenou. Quando você fracassa, o melhor a fazer é olhar para cima e dizer: Pai, obrigado por me perdoar. Não se culpe. Os psiquiatras dizem que a raiz de todo vício é a culpa. Quando alguém experimenta a culpa, repete o vício. O pecado não terá domínio sobre você, porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Amém? Quando você olha para a história de Israel, você descobre que Israel saiu do cativeiro do Egito como escravos. Não saíram por guardar a lei nem sequer havia sido dada. Foi depois que eles saíram, 50 dias depois, que Deus lhes deu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Assim Deus os trouxe baseado em quê? No sangue. Nada mais o sangue. O sangue do Cordeiro os salvou. O sangue não foi colocado dentro da casa para eles verem. O sangue foi colocado fora para que Deus visse. Deus não disse: quando eu vir as suas boas obras passarei, mas quando eu vir o sangue eu passarei. Amém? Hoje o juízo de Deus não atinge a nossa casa, não atinge a nossa família, não nos atinge, não porque nós somos bons, mas por causa do sangue. Amém? Glória a Deus. Eles saíram, todos eles, a nação inteira, 3 milhões de pessoas numa noite, pelo sangue. Eles eram perfeitos? Não. Não muito tempo depois disso, no Mar Vermelho, eles enfrentaram um obstáculo intransponível, o muito profundo Mar Vermelho. E eles murmuraram e reclamaram: Moisés, Moisés! Não existiam túmulos suficientes no Egito e você nos trouxe aqui para morrer nas águas? Moisés! E Moisés se virou e disse: Deus! Veja o que Deus diz: por que você clama a mim? Levanta a tua vara, Deus disse. Amém?
Quantos sabem que murmurar e reclamar é pecado? Cheguei a perder o fôlego. Eles murmuraram no Mar Vermelho. Deus nos trouxe aqui para morrermos. Isso é duvidar, isso é reclamar, isso é murmurar, isso é pecado. Deus os puniu? Não. Deus abriu o Mar Vermelho para eles. Deus fez um caminho onde não existia caminho. E eles foram felizes para o outro lado e cantaram, tocaram tamborim e ficaram felizes pelo que Deus tinha feito. Isso durou somente 3 dias. Chegaram diante das águas amargas de Mara. As águas eram amargas, eles tinham sede e eles começaram a murmurar. Moisés, sim. O quê? Você nos trouxe aqui para morrer? Eles viram o milagre que Deus tinha feito 3 dias atrás. E ainda assim eles disseram, você nos trouxe aqui para morrer? Eles reclamaram, gritaram e murmuraram de novo. E Deus diz, Moisés, veja aquela árvore. Jogue os galhos nas águas amargas de Mara. É a cruz. As águas se tornaram doces. Ah, que delícia! Vamos beber. Uau, que bom! E por alguns dias eles estavam bem. E dias depois alguém disse, temos fome. Moisés, o quê? Você nos trouxe aqui para morrer. Estamos com fome. Não existiam túmulos no Egito. E Moisés clamou a Deus e Deus disse, Moisés, olhe, vou fazer chover. Juízo, não, pão! E pão caiu do céu. Parece que diante de cada pecado, Deus trazia uma nova demonstração da graça de Deus. É incrível. Você leu essa parte da Bíblia antes dos 10 mandamentos serem dados do Egito? Durante toda a jornada eles reclamavam, até o Monte Sinai e nem uma pessoa morreu. Nos anos 90, eu estava sentado na minha sala e Deus disse para mim, nenhuma pessoa morreu do Egito até o Sinai. Filho, estuda isso, porque essa é uma figura da pura graça que eu quero que o meu povo experimente. Nenhuma pessoa morreu. Você sabia por quê? Porque a lei não tinha sido dada. Deus não os julgava baseado na obediência deles. Ele lidava com eles baseado no concerto com Abraão, Isaque e Jacó, que era o concerto baseado na graça. Deus não os trouxe por causa da bondade deles, Deus os trouxe por causa da sua bondade. Deus não abriu o Mar Vermelho e fez as águas amargas, doces, enviou maná do céu por causa da fidelidade deles, mas por causa da sua fidelidade. Foi tudo Deus. E quem merece a glória? Deus merece a glória. Não tem nada a ver com o homem. Não é sua bondade ou sua fidelidade. É a fidelidade e a bondade de Deus. Mas no Monte Sinai alguma coisa aconteceu. Antes do capítulo 20. Capítulo 20 é o famoso capítulo dos 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos. Muitas pessoas conhecem esse capítulo, mas não sabem o que aconteceu no capítulo 19. Quando Israel veio ao Monte Sinai, eles não podiam se orgulhar na obediência deles, que tinha dado boas coisas à vida deles. Tudo tinha sido Deus. Ao invés de dizer, a graça nos trouxe até aqui, graça nos levará para casa, para a terra prometida. Sabe o que eles disseram? Deus, tudo que o Senhor mandar, nós vamos obedecer. Êxodo 19. A Bíblia diz que eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, podemos fazer. Faremos. Parece nobre, mas a palavra no hebraico, na gramática hebraica, fala de orgulho. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Vamos tirar de letra. Essa era a atitude. É como se dissesse, Deus, sabemos que o Senhor nos abençoou por causa da sua bondade e tudo isso, mas deixe-nos fazer algo. O homem tem que fazer alguma coisa. Porque o homem não pode dar toda a glória para Deus. O homem quer se orgulhar. Essa é a essência do que fizeram. Dê-nos uma parte.
No momento que eles disseram isso, veja o que Deus disse para eles. Disse a Moisés, não deixe que eles cheguem perto. Deus estabeleceu limites. É interessante, Deus mudou seu tom. O tom agora é não se aproxime. Nunca do Egito, através do Mar Vermelho, através do deserto, nunca Deus disse para Moisés, diga para eles não se aproximarem. O fato é que Deus estava próximo deles, na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Deus nunca disse para o seu povo, não se aproxime. Mas no momento em que o povo se orgulhou com seus esforços, com a força do seu braço, Deus disse, não se aproximem. Se vocês querem que eu trate vocês baseado na fidelidade, na bondade e na justiça de vocês, não se aproximem. Ou morrerão. Então, no capítulo seguinte, Deus deu os 10 mandamentos. Moisés, não terás outros deuses além de mim. Eu acho interessante que aqueles que lutam pelos 10 mandamentos, aqueles que dizem que devemos guardar os 10 mandamentos, é incrível. Eles não sabem os 10 mandamentos de memória. Eu sei por que não conseguem memorizar, porque o Espírito Santo se recusa a ajudá-los. Mas olhe para a criancinha na escola dominical. Até mesmo uma criança pode memorizar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê? O Espírito Santo ama esse versículo. Porque o Espírito Santo os ajudará a viverem uma vida poderosa. Bem, Pastor Prince, se as pessoas não conhecem a lei, a gente não pode imaginar o que elas farão. Não. Quando a lei é tirada do coração delas, o Espírito Santo começa a trabalhar. E o Espírito pode fazer muito mais do que a lei pode. Alguns dias atrás eu estava falando com os meus pastores, estávamos todos unidos, e eu estava lhes dizendo que Deus está reenfatizando a graça na nossa igreja uma vez mais. E Deus disse, se vocês pensam que o povo sabe, eles ainda necessitam ser estabelecidos na graça, não somente isso, mas terem graça abundante fluindo na vida deles. E é assim que reinamos em vida. Romanos 5,17 diz, a abundância da graça os fará reinar em vida, com o dom da justiça. Estava falando com os meus pastores e um dos pastores compartilhou conosco que naquela manhã ele teve uma briga com a sua mulher. Vocês estão pensando, pastores também brigam, aleluia. Veja, eles tiveram um problema naquela manhã e eles argumentaram e discutiu com a sua esposa e ele disse que foi muito forte, ele sabia que as palavras que ele usou foram muito duras e depois ficaram em silêncio. Você sabe como é esse silêncio, né? Ele disse que ficou até feliz porque eu pedi uma reunião aquela noite porque ele não queria ir para casa. Não. Na verdade, ele foi em casa para se trocar. Ele disse que estava tudo gelado. Ele disse que estava tudo muito frio. Não se reconciliaram e ele saiu para a reunião que tínhamos marcado. Nos reunimos e eu comecei a pregar o evangelho para os meus pastores. Comecei a pregar o evangelho uma vez mais. Quantos sabem que todos nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes? Porque o fluir normal da vida não é a graça. O fluir normal da vida é faço bem, tenho bem, faço mal, apanhe. E muitos crentes pensam que essa é a forma como Deus faz conosco. Faço certo, tenho certo, faço mal, apanhe. Assim, quando erramos, esperamos alguma coisa má de Deus. Esperamos que alguma coisa aconteça. Esse é o fluir natural da vida. Graça é sobrenatural. Mesmo quando você erra, correto? Você pode esperar o favor de Deus. Quando você experimenta o favor de Deus, você consegue vencer o mal. Deixe-me continuar minha história. Assim eu estava pregando a graça aos meus pastores, dizendo que Deus queria reenfatizar a graça e devia começar conosco. Eu estava pregando e mais tarde ele me contou isso. Seu coração havia sido tocado. Seu coração derreteu. E ele pegou o telefone, enquanto falávamos com os pastores a respeito da graça, e mandou uma mensagem. Desculpa. E ele começou a falar com a sua esposa enquanto eu estava falando. Então, sua esposa o perdoou. Mas foi isso que ele me disse alguns dias atrás. Ele disse, pastor, eu estava com raiva dela quando eu estava discutindo com ela e disse coisas como, você nem pediu desculpa. Eu disse para ela,
Vocês nunca falaram isso, né? Você nem pediu desculpa, ele disse para ela, mas sob a graça, quando você experimenta a graça, ele pediu desculpa muitas vezes. Veja, o que a lei não pode fazer, a graça superabunda. Vocês me escutam, irmãos? Amém? E se os pastores necessitam ouvir sobre a graça, muitas e muitas vezes, por quê? Não é normal. Graça não é normal. Existia uma lei no Antigo Testamento que dizia: quando um filho se rebela, leve-o para fora da cidade e todos os anciãos da cidade o apedrejem. Era lei. Olha isso. Diga-me o que mudou. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. Um deles disse para o seu pai: pai, me dê a parte da herança. Em outras palavras, em hebraico: eu não posso esperar até que o senhor morra, me dê agora. Ele foi para uma terra distante e gastou seu dinheiro com prostitutas e uma vida dissoluta. Quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram, ele não tinha mais dinheiro e ele foi trabalhar no campo, alimentando porcos. Agora, para um judeu, ir para um lugar e trabalhar onde existem porcos é o fundo do poço. Se a comida dos porcos parece apetitosa, você está no fundo do poço. Você está mais fundo que o fundo do poço. Quando você deseja a comida que os porcos comem. Você já viu o que os porcos comem? E a Bíblia diz que ele refletiu: mesmo os servos do meu pai têm pão em abundância. Ele nunca disse: ó, meu pai me ama, eu decepcionei. Ele não disse isso. Por quê? Seu estômago é que falava. Não era amor pelo seu pai. Leia com cuidado. Ele disse: mesmo os servos na casa do meu pai têm pão em abundância. Eu sei o que vou fazer. Eu vou ao meu pai e vou dizer: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Quero ser só um dos teus servos. Porque ele sabia que ali tinha pão. Ele queria ser servo por causa do pão. Faz-me um dos teus servos. Quer dizer, deixe-me ganhar o meu pão. Quando ele vinha ao longe, seu pai o viu. Isso quer dizer que Deus está procurando por você. Você pode deixar Deus, mas Deus nunca o deixa. No próximo programa, precisamos graça. Somente Deus pode colocar no lugar certo na hora certa. Nossa parte é descansar nele, em sua bondade. Quando descansamos, Deus opera em nós. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.